Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Por favor, aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, de todas as cartas que Paulo escreveu, das 13 ao todo que ele escreveu, essa foi a única carta que ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia ainda. Todas as outras cartas foram destinadas a igrejas ou a pessoas com as quais ele já tinha tido um contato pessoal. Via de regra, Paulo saía nas suas viagens missionárias, abria igrejas, começava um trabalho ali e depois partia para um outro lugar, para uma outra cidade, e na impossibilidade de voltar àquelas cidades, ele enviava cartas. Não é? Foi assim para a igreja da Galácia, foi assim para a igreja de Éfeso, que é o nosso assunto da escola bíblica, foi assim para a igreja de Tessalônica e todas as outras para as quais Paulo enviou cartas. Romanos não, ele não tinha ido até Roma ainda. Ele já tinha pregado muitas vezes na Galácia, já tinha pregado em Corinto, pregou na Grécia, em Atenas, muitas vezes, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ir até a capital do império para pregar-lhes a palavra de Deus. Quando ele escreve essa carta, ele ainda não tinha encontrado com aqueles irmãos face a face. Ele escreve essa palavra a eles porque surgiu, não é, essa dúvida, por que Paulo não teria ido ainda a Roma, que era a principal cidade da época, que era conhecida como a Senhora do Mundo? Por que lá Paulo não tinha ido ainda? Será que ele estava de alguma maneira constrangido em pregar o evangelho naquela cidade? E Paulo, já no primeiro capítulo da sua carta, então, ele cita esse versículo que vai servir de base aqui para a nossa ministração essa noite, e para dizer àquele povo que ele não tinha nenhum constrangimento, e que todos aqueles que são de Deus não devem ter constrangimento em relação ao evangelho. Nós vivemos também na nossa época dias tão difíceis, onde algumas pessoas têm encurtado o braço, algumas pessoas têm sufocado a voz, algumas pessoas têm inclusive se distanciado desse ambiente, desse lugar e desta causa principalmente. As pessoas estão se intimidando, estão se constrangendo, as pessoas estão se envergonhando de serem identificados com Deus. É um tempo de dificuldade, onde pessoas que não servem a Deus têm vivido dramas terríveis, e pessoas que servem a Deus também estão vivendo dramas igualmente terríveis, e algumas pessoas estão se constrangendo. Bom, quando acontece só na vida de quem não é cristão, quando o mal sobrevém na vida de quem não é cristão, aí as pessoas se animam a falar de Jesus e do Evangelho. Mas quando esse mal assola, inclusive, aqueles que são cristãos, aí as pessoas ficam, de certa forma, constrangidas. E constrangidas por vários motivos, por várias razões. E que na concepção de Paulo, na minha concepção, tomara na sua concepção, que é um cristão também, não são motivos para constrangimento. Não são motivos para a gente tirar o pé. Não são motivos para a gente ficar adiando aquilo que é nosso compromisso, aquilo que é nossa responsabilidade. Nós, como igreja do Senhor, temos privilégios e temos responsabilidades. Não podemos abrir mão dos nossos privilégios e também não podemos refugar diante das nossas responsabilidades. Aquilo que é para nós vivermos, nós queremos e devemos viver. Aquilo que é nosso compromisso, nós não podemos nos furtar. Não é? Então, é sobre isso que eu quero falar com você, que é a minha igreja, que é a igreja do meu coração, que é a minha família, que é o meu povo, que desejo a você o mesmo que desejo a mim e a minha casa, que desejo que a gente avance naquilo que Deus propõe para nós. E não que a gente se intimide, não que a gente baixe a cabeça, não porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera, ou não porque a gente não está com o controle das coisas nas mãos, porque se alguém se propõe a andar com Deus, esse alguém nunca terá o controle nas suas mãos. Andar com Deus, servir a Deus, é de alguma forma ter coragem de soltar as rédeas, é de alguma forma ter coragem de trazer o remo para dentro da nau e se deixar ir na correnteza, sabendo que por mais que pareça que as coisas estão fora de controle, por mais que pareça que haja imperfeição,
por mais que pareça que as coisas não estão no seu devido lugar, há um Senhor, há um Deus que criou esse universo e que sustenta esse universo. Esse mesmo Deus que é criador e que é provedor, é também diretor, ele está na direção do universo. Não é porque eu perdi o controle muitas vezes, não é porque eu estou meio que perdido muitas vezes, que Deus está perdido. Não é porque alguns têm servido de pedra de tropeço, não é porque existem pessoas que provocam e que causam vergonha, não é porque eu muitas vezes fico envergonhado por mim mesmo, que eu vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. Não é porque algumas pessoas dão motivo, que o Evangelho é que dá motivo. Eu tenho que saber separar as coisas, e eu não posso ter nenhum tipo de constrangimento. Eu não posso ter vergonha do Deus a quem eu sirvo, sob o risco de Ele também se envergonhar de mim. Está escrito assim na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não era fácil enviar uma mensagem assim para Roma. Não era fácil em Atenas. Atenas era o centro filosófico do mundo. Era onde se reuniam os mais sábios, os mais inteligentes, os filósofos, os grandes pensadores. E para essas pessoas, o Evangelho era ridicularizado. Não era fácil também mandar uma mensagem dessa para os romanos, porque eles eram cheios de empáfia. Eles eram a capital do império. Eles eram a cidade mais numerosa, mais rica e mais poderosa que existia na face da terra. Eles desprezavam o Evangelho de Cristo, ainda que a igreja estava prosperando e crescendo naquela cidade. Os romanos, de forma geral, assim como os gregos, tratavam o Evangelho como coisa de menor importância. Primeiro porque ele era simples demais. E eles não podiam admitir, aceitar uma mensagem que era tão simples. Uma mensagem de um Deus simples. Uma mensagem de um Deus humilde. Um Deus que se fez homem. Um Deus que veio e que nasceu em uma das menores cidades de um dos menores países da época. Eles estavam acostumados com poder. E sabia que ninguém se envergonha do poder. Aliás, a maioria das atividades humanas são para conquistar poder. E depois poder gerir esse poder, administrar esse poder, fazer uso desse poder. Todo mundo, muitas vezes, muitas coisas que nós fazemos, faça esse exercício para você ver. Muitas das coisas que nós fazemos para alcançar poder. Para poder ser visto de forma diferente, ser notado de forma diferente. Que as pessoas olhem para nós e percebam que nós somos mais fortes, que nós somos mais belos, que nós somos mais ricos e, consequentemente, mais poderosos em cada contexto. Então, ninguém se envergonha do seu poder. Mas parecia que o Deus a quem os cristãos pregavam era um Deus que não entendia bem essa questão de poder. Era um evangelho, era uma mensagem muito simples. A filosofia grega, por exemplo, era muito mais nobre, era muito mais pomposa, exigia das pessoas um certo grau de intelectualidade, exigia das pessoas um certo grau de pensamento filosófico diferenciado, um certo grau de iluminação. Mas o Evangelho não. O Evangelho era uma palavra que era aceita, entendida e compreendida e recebida por qualquer pessoa, por mais simples que ela fosse. Eles, inclusive, questionavam muito essa questão da abrangência do Evangelho. Porque a maioria das religiões eram exclusivistas, separatistas. Elas separavam as pessoas, elas determinavam quem eram as pessoas que podiam ou não fazer parte daquela religião.
Quem eram as pessoas que podiam ou não aderir àquela filosofia? Quem eram as pessoas que eram capacitadas o suficiente, que tinham inteligência e iluminação intelectual suficiente para compreender aquela doutrina? Mas e o Evangelho? O Evangelho não exigia nada das pessoas. O Evangelho simplesmente era oferecido a todo e a qualquer um que quisesse recebê-lo. Então, esse Evangelho era simples demais. Além disso, e o seu representante? Quem era o principal representante do Evangelho? Um Jesus que morreu abandonado pelos seus seguidores, nu, exposto em uma cruz? Isso era vergonhoso para muitos deles. Os judeus se escandalizavam com isso, porque quando associavam Jesus, aquele Jesus, ao Messias que eles esperavam, eles diziam, bom, esse Jesus não é o Messias que nós esperamos, que nós aguardávamos, porque o nosso Messias, ele veio para reinar, e esse Jesus foi morto em uma cruz. Então os judeus se escandalizavam com esse Evangelho. Mas Paulo faz questão de escrever e dizer, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. E eu não tenho vergonha do Evangelho porque ele é poder de Deus. Não é esse poder com o qual vocês estão acostumados, que é um poder ensimesmado, que é um poder apenas para vanglória, que é um poder apenas para se apresentar, e que, por maior que seja a sua influência ou o seu poder, nada pode fazer em relação ao homem, nada pode fazer em relação à humanidade. Por mais poder que vocês adquiram, por mais riquezas que vocês acumulam, vocês nada podem fazer em relação aos outros homens, porque existe um plano. Os homens foram criados para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Os homens há muito perderam essa semelhança, há muito perderam essa imagem, ou tiveram essa imagem deturpada. E o poder que vocês têm, a glória que vocês alcançaram, a riqueza que vocês acumularam, não podem contribuir em nada para resgatar esse homem. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é poder, e um poder diferente. É poder de Deus, não é poder corrompido pelo pecado humano. O Evangelho é poder de Deus para arrancar o homem dessa degradação onde ele vive. Eu creio no Evangelho porque o Evangelho é poder de Deus para tirar o homem desse caminho de perdição e de condenação eterna e transportá-lo para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Eu creio no Evangelho porque ainda que o Evangelho seja simples e seja abrangente e esteja ao alcance de qualquer pessoa, é a única saída e o único escape para resolver o problema da humanidade. O homem se afastou de Deus e não tem outra forma desse homem se reaproximar de Deus, a não ser ouvindo e aceitando a mensagem do Evangelho. Eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque ele é poder de Deus, ele é dinamite, ele é dunamis, ele é aquilo que o mundo não pode lidar, aquilo que o mundo não pode compreender, porque está muito acima da compreensão de vocês. Deus, na sua grandeza, ocultou essas coisas. Deus, de vontade própria, ocultou essas coisas de sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. Quem mais nesse mundo pode oferecer salvação? Que outro líder religioso? Que outra mente brilhante? Que outro homem tão nobre e tão admirado pelos outros pode oferecer salvação? Na maioria das vezes, esses líderes apontam o caminho. Na maioria das vezes, esses líderes mostram a direção. Na maioria das vezes, esses líderes conduzem a uma porta. Mas qual deles jamais disse, eu sou o caminho? Qual deles jamais ousou dizer, eu sou a verdade? Qual deles jamais usurpou um poder para dizer, eu sou a vida? Qual deles jamais disse, eu sou a luz?
Qual deles jamais disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á? Não é entrar por um caminho que eu estou indicando, não é seguir uma verdade que eu estou apontando, não é seguir uma luz que eu estou direcionando, não é dizer assim: eu sou a luz e quem me segue não anda em trevas. É dizer: eu sou o pão e aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome. É ter coragem de dizer assim: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. É simples para os letrados, é simples demais para os orgulhosos, é simples demais para os pseudos poderosos, e é simples demais para algumas pessoas ainda hoje nos nossos dias. Porque quando a gente anuncia a eles o Evangelho, eles pensam: eu não tenho coragem de abraçar uma fé dessas, eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão simples, eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão abrangente, eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão comum. Eu preciso de coisas mais rebuscadas. Olha, o livro de vocês é um livro simples demais, é um livro antiquado, é um livro arcaico, é um livro que já não tem mais interferência, relevância para os nossos dias. Você tem que ler outras coisas, você tem que ler outras coisas mais profundas. Mas que outras coisas você pode ler e que venha te conferir salvação? Salvação, em primeiro lugar, do domínio do pecado. Porque esses homens, por mais que eles se digam e se façam inteligentes, eles continuam sendo escravizados pelo pecado. Eles continuam não podendo dizer não ao pecado. Eles continuam seduzidos, emaranhados, amarrados, acorrentados ao pecado, e sem a menor possibilidade de escapar deles. Eles sentem vergonha do Evangelho, mas eles estão debaixo de condenação. Eles sentem vergonha do Evangelho, mas a ira está a ponto de cair sobre a cabeça deles. Eu não conheço todo mundo que está aqui essa noite. Eu não sei qual a sua relação com o Evangelho, mas eu não sei se você tem vergonha dele. Eu não sei se o Evangelho para você funciona mais ou menos como coisas que você usa no seu particular, coisas que você se beneficia no seu íntimo, mas que você tem vergonha de expor. Eu não sei se o Evangelho para você é uma espécie de pantufa, sabe? Que é delicioso você usar, não é? Fala a verdade. Numa noite fria não é gostoso você se enrolar num cobertor, colocar uma meia, colocar o pé numa pantufa e ficar ali quentinho e gostoso. Mas se chegar alguém, o que você faz? De imediato. Quantos têm coragem de sair com a pantufa no meio da rua? Quantos têm coragem de sair? Não, porque aquilo é quentinho, é gostosinho, é prazeroso. Mas ninguém pode ver, ninguém pode saber. Tem gente que trata o Evangelho assim. Eu quero o benefício do Evangelho, mas eu não quero que ninguém saiba que eu tenho relação com ele. Porque o que vão dizer os meus amigos? O que vão dizer os iluminados? O que vão dizer os inteligentes, os poderosos? O meu Evangelho serve para mim. E serve talvez, quando muito, para algumas pessoas que na escala de ascendência, que na escala de poder desse mundo, estão mais perto da base do que do topo. Talvez sirva para algumas pessoas que na escala, na pirâmide, está abaixo de mim. Então talvez eu possa falar para essas pessoas do Evangelho, porque elas vão olhar para mim e vão ver, porque talvez o sonho delas seja ter as coisas que eu tenho. Então para essas pessoas eu tenho coragem de apresentar o Evangelho. Mas se alguém é mais instruído, se alguém é pseudamente mais inteligente, aí para essas pessoas o Evangelho não serve. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu já entendi que o Evangelho é o poder de Deus. Eu já vi o que o Evangelho faz na vida das pessoas, e sejam elas quais forem.
tenham elas o histórico que tiverem. Eu sou testemunha viva daquilo que o Evangelho pode fazer com o pior dos pecadores. Eu já vi o que o Evangelho pode fazer na vida de pessoas que, por mais ricas e poderosas e formadas e letradas e inteligentes que sejam, se viram diante de uma situação sem a menor solução. Até que encontraram o Evangelho. Até que conheceram o Evangelho. E perceberam, e notaram, experimentaram que o Evangelho é poder de Deus. E que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E que o Evangelho livra o homem do domínio do pecado. É assim que Paulo diz em Romanos 6,14. Vocês não estão debaixo de jugo. Vocês não estão mais escravizados pelo pecado. Vocês não precisam mais estar lá. Eu queria que você conhecesse esse versículo. Romanos capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Qual é o poder nesse mundo? Qual é a riqueza? Qual é o argumento que alguém pode dizer, pode usar, para afirmar e para garantir a alguém: você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você não precisa continuar sendo dominado pelo pecado. Não há mais necessidade de você continuar desse jeito. Você não está mais debaixo da lei. Agora você está debaixo da graça. O Evangelho é a única mensagem, é o único poder nesse mundo que pode arrancar as pessoas de debaixo do domínio do pecado. O Evangelho é a única mensagem poderosa o suficiente para livrar alguém da condenação do pecado. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É só o Evangelho que pode livrar o homem da condenação. Irmãos, o homem não nasce justificado, santificado, e depois, por escolha própria, ele acaba se tornando um condenado. Não é essa a ordem das coisas. O homem nasce condenado. E se ele alcançar a graça, se deparar com o Evangelho, esse Evangelho é poder de Deus para livrar esse homem da condenação. Mas não tem nada, nenhum acerto, nenhuma obra, nenhuma negociação, nenhuma forma de escape da condenação que está sobre a humanidade. Se você está aqui hoje, ou se você está ouvindo essa mensagem hoje, e você ainda não se encontrou, ainda não teve um encontro com o Evangelho de Jesus, não importa qual a sua condição social, não importa qual o seu saldo bancário, não importa qual a sua formação intelectual, você está debaixo de condenação. E é só uma questão de tempo para essa condenação cair sobre a sua cabeça. É só uma questão de tempo para essa condenação lamber você como o fogo lambe a palha seca. É só uma questão de tempo para que o seu único fio de esperança se queime e você caia em um inferno de dor e sofrimento por toda a eternidade. Só tem um jeito de escapar dessa condenação terrível e eterna: por meio do Evangelho. É por isso que eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque eu já entendi que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para salvar o homem do domínio do pecado, para salvar o homem da condenação do pecado, para salvar o homem da ira de Deus que está por cair sobre essa terra. Algumas pessoas estão atribuindo essa pandemia à ira de Deus. Irmãos, eu não posso descartar totalmente, mas isso é nada diante do que vai ser a ira de Deus.
A ira de Deus que está por cair sobre essa terra, sobre a humanidade, é tão terrível que a Bíblia diz que os homens desejarão a morte, que os homens procurarão a morte, que os homens pedirão para morrer, para escapar da ira de Deus. Isso não vai acontecer. E não terá como escapar. Para onde vai fugir alguém? Para onde alguém vai se esconder de Deus? Onde alguém vai se proteger da ira de Deus que está por cair sobre a humanidade? O que você vai fazer da sua vida quando soar a trombeta? O que você vai fazer da sua vida quando Jesus retirar os seus dessa terra? Que será de você que ainda não entregou sua vida a Ele? Que será de você que ainda não assimilou e aceitou o único poder que pode te livrar do domínio do pecado, da condenação do pecado e da terrível ira de Deus? É assim que diz aí em Romanos 5, no versículo 9, se não me falha a memória. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E essa é a única forma de escaparmos e de sermos salvos da ira de Deus. Algumas pessoas dizem: não, mas eu sou filho de Deus. Não, você não é. Se você não teve um encontro com esse evangelho ainda, então você não é. A Bíblia diz, em João 12, que todos quantos o receberam, o 11 diz assim, João 11 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12, do Evangelho de João capítulo 1, diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A única coisa que pode nos dar o poder de ser filho de Deus é crer no Evangelho de Jesus. É receber o Cristo anunciado no Evangelho. Mas sabe o que está acontecendo com muita gente? Estão com vergonha de ser associados ao Evangelho. Se intimidam diante dos poderosos dessa terra. Porque se adequam mais, porque gostam mais, porque admiram mais o poder dos homens do que o poder de Deus. Porque valorizam mais o poder dos homens do que o poder de Deus. Porque quando lhes é anunciado o Evangelho, tratam ele como coisa de menor importância. Dizem que não passa de uma superstição religiosa. É um fanatismo religioso. Essas pessoas são todas fanáticas religiosas. Se reúnem aí porque são fanáticos. Se reúnem aí porque sofreram uma lavagem cerebral. Se reúnem aí porque já não pensam mais. Já não tem mais massa cinzenta. São acéfalos. Não tem mais condição de raciocinar, por isso se reúnem. Não, essas pessoas se reúnem porque elas se viram livres do poder que os levaria à morte e à condenação eterna. Elas, por graça, tiveram um encontro com o único poder que pode livrar o homem dessa situação e desse futuro irremediável e inescapável. Se você está aqui hoje, é porque Deus preparou essa noite para você. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus preparou uma oportunidade para você. Não dá mais tempo de a gente ficar com vergonha de nos associar ao Evangelho, de nos aproximar do Evangelho, de recebermos o Evangelho. Não dá mais tempo da gente usar o Evangelho como se fosse pantufa.
É tempo daqueles que são de Deus terem coragem de se apresentar. Se você é daqueles que falam, eu não posso dizer que eu sigo a Jesus, porque eu vou ser mal visto pelo mundo, então reveja a sua relação com o Evangelho. Reveja o que é o Evangelho para você. Se o Evangelho para você é maravilhoso, é gostoso, porque esse ambiente é gostoso, é aconchegante, no domingo à noite, mas na segunda-feira, você vira a página, esconde o que já viu, e vive pela cartilha do mundo, e segue os preceitos desse mundo, cuidado, porque a ira de Deus está por cair sobre aqueles que não têm uma relação íntegra e verdadeira com o Evangelho. É tempo de nós assumirmos a nossa posição, sem constrangimento. É hora da gente não ter mais vergonha. Quem tem vergonha do Evangelho é porque acredita que tem alguma coisa no Evangelho que está fora do lugar. Que Deus parece que perdeu o controle em determinado momento ou de determinada situação. Tem vergonha do Evangelho porque não é uma roupagem que é apresentável em qualquer ambiente. Eu me envergonho do Evangelho porque ele não é aceitável nos ambientes que eu estou, ou não é aceitável nos ambientes onde eu quero estar. A posição que eu almejo para a minha vida é uma posição que não tem coerência com o Evangelho. Em algum momento eu vou ter que escolher se eu fico com o Evangelho ou se eu fico com a posição que eu tanto almejo nessa vida e nesse mundo. Porque às vezes, não sempre, mas às vezes, para se ter poder nesse mundo, é preciso abrir mão da nossa identidade, da nossa identificação com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho salva o homem da degradação que tomou conta da humanidade. O Evangelho salva o homem da corrupção do pecado. O Evangelho salva o homem do domínio que o pecado exerce. O Evangelho salva o homem da condenação para a qual estão destinados todos aqueles que rejeitam o Evangelho. O Evangelho livra o homem da ira de Deus que está por cair sobre essa terra. Como é que vai ser? Como é que vai ser a sua relação com o Evangelho? Todo mundo pode saber que você é cristão aqui na igreja, mas seus vizinhos não podem saber. Seus amigos do trabalho não podem saber. O seu professor da faculdade não pode saber. A moça com quem você sonha ter um relacionamento não pode sonhar com isso. O rapaz que você sonha de viver uma história com ele, de amor, de casar-se, de ter família, não pode saber que você é uma moça evangélica, porque isso pode atrapalhar na relação. E então você esconde. Então você maqueia. Então você tenta tapar o Evangelho. Não tem como. O Evangelho vai aflorar. O Evangelho vai cumprir o seu propósito. Seja em Atenas, seja em Roma, seja no século 21, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Mas não é uma salvação geral e restrita. É salvação para aqueles que creem. É salvação para aqueles que não se acovardam. Como falávamos aqui há uma semana atrás, nós não recebemos espírito de covardia. Nós recebemos espírito de poder, de amor e de moderação. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de Jesus. Quando eu visualizo
mentalmente o Cristo crucificado, isso não é escândalo para mim. Isso não é vergonha para mim. Pelo contrário, isso é a única coisa na qual eu me glorio. E como diz Paulo também em Gálatas 6,14, não é? Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual cruz eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Não há mais possibilidade de relação, não há mais possibilidade de acordo, não há mais possibilidade de comunhão entre quem é do Evangelho e quem é do mundo. E nós precisamos definir em algum momento de que lado nós estamos. O Evangelho não é algo para se ter vergonha. Muito pelo contrário. Paulo sabia que o Evangelho era a única coisa que tem nesse mundo, ou a coisa que tem nesse mundo, que melhor retrata o poder de Deus. Lida com o poder de Deus, não aqueles que se prepararam e que estudaram e que gozam do nosso respeito também, da nossa admiração até, que prepararam e estudaram para fazer cirurgia cerebral. O poder de Deus não se manifesta na sua totalidade, na sua maior extensão, na vida daqueles que estudaram a ponto de conhecer detalhes dos planetas, das galáxias, ou do fundo dos oceanos. Alguém que está agora, pode apresentar um crachá de funcionário da NASA, ou da ONU. O poder de Deus se manifesta no Evangelho. E o Evangelho é o único poder que pode tirar o homem do caminho de condenação eterna e transportá-lo para um caminho de comunhão eterna com Deus. Ricos e poderosos pode te oferecer uma viagem intergaláctica. Já estão vendendo, você deve ter visto por aí. Já estão vendendo passagens para você dar uma volta no universo, para você dar uma volta no espaço, para você poder enxergar a Terra de longe. Isso já é fácil. Você consegue comprar, se tiver dinheiro para isso, você compra uma passagem. Para subir um desses foguetes aí, dessas naves, e sair da órbita da Terra. Mas não existe, nunca existiu, e jamais existirá um poder que possa transportar o homem do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do reino das trevas para o reino da luz. O único poder que faz isso é o Evangelho. Cuidado para você não estar sentindo vergonha do Evangelho. Eu quero terminar lendo 2 textos com você, tomara eu me lembre deles. Um é Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 27. Nós vamos terminar já em instantes. Mas eu quero que você conheça Mateus capítulo 10, versículo 27, diz assim: O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vou repetir esse versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou repetir, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Pense sobre isso. Pense sobre isso a partir de segunda-feira. Pense sobre isso quando você estiver fora desse ambiente aqui. Pense se você está tendo vergonha do Evangelho de Cristo, que é o único poder que pode fazê-lo ter um representante diante de Deus. Porque se você honrar a Jesus e o seu Evangelho, então Ele vai representar você diante de Deus. Mas se você negar a Jesus e o seu Evangelho, a quem você vai recorrer quando você estiver diante de Deus? Qual é o poder que vai livrar você da ira de Deus se você negar a Jesus? Se tiver vergonha do Evangelho. Olha o que diz em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 35. E eu vou terminar lendo esse texto. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras, qualquer um que se envergonhar de Jesus e do Evangelho, o Senhor também terá vergonha dele diante do Pai. Como é que vai ser, irmãos? Como é que vai ser? Talvez você está aqui hoje e diga, mas se eu me aproximar do Evangelho, talvez os meus pais se afastem de mim. Bom, então fique com os seus pais. E no dia do juízo, clame por eles. Peça para que eles venham te ajudar. Talvez você diga assim, eu não vou me aproximar do Evangelho, porque se eu me aproximar do Evangelho, meu namorado não vai mais querer ter mais nada comigo. Então fique com o seu namorado. E no dia que você estiver diante de Deus, clame pelo seu namorado. Chame pelo nome dele. Talvez você diga que o nome dele é lindo, não é? É tão lindo o seu nome. Chame pelo nome dele naquele dia. E você verá se isso servirá de escape para você. Talvez você não queira se aproximar do Evangelho porque os seus filhos vão rejeitar você e vão te julgar mal. Eu não quero que meus filhos me julguem mal. Então fique com os seus filhos. E quando você estiver diante do trono de Deus, peça ajuda para os seus filhos. Talvez você diga assim, eu não vou me aproximar do Evangelho, porque isso pode fazer com que eu perca muitos clientes e muito dinheiro. Então fique com os seus clientes e com o seu dinheiro. E quando você estiver diante de Deus, ofereça a Ele o dinheiro. Tente pagar pela sua entrada. E então você vai ver se vai funcionar ou não.
Eu posso garantir a você hoje que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho, sem exceção. Você pode dobrar o seu joelho hoje diante de Jesus, e naquele dia você estará ao lado dele por toda a eternidade. Ou pode esperar até aquele dia para dobrar o seu joelho diante dele, porque você vai dobrar. Todos vão dobrar, grandes e pequenos, reis, poderosos, ricos, todos se dobrarão diante de Jesus. Mas depois de se dobrarem diante dele e de confessarem que ele é o Senhor, serão destinados para o fogo eterno, onde já estará Satanás e seus anjos, e ficarão lá por toda a eternidade. Passará 100 anos e eles estarão lá. Passarão 1000 anos e eles continuarão lá. Passarão 1 milhão de anos e eles continuarão lá, em dor, em ranger de dentes, em gritos e em sofrimentos. Isso me alegra? Claro que não. Muito menos alegra a Deus, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para livrar você da ira vindoura. Ele pode livrar você. Decida-se por ele hoje e garanta que ele será seu representante por toda a eternidade. O Evangelho não é para mentes brilhantes, é para quem crê. O Evangelho não é para perfeitos, o Evangelho é para quem crê. O Evangelho não é para os bem-nascidos, os ricos e poderosos. Não, o Evangelho é para quem crê. O Evangelho não é para quem tem sorte, para quem está na hora certa, no lugar certo. Não, o Evangelho é para quem crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você tem coragem de assumir que você crê? Você tem coragem em qualquer ambiente de dizer: eu pertenço a Jesus, eu amo a Jesus e amo o Evangelho, eu não me envergonho de Jesus e não me envergonho do Evangelho? Então amém. Viva de acordo com essa fé. Que a sua vida, que a minha vida e que a sua vida possa dar testemunho dessa nossa fé. Nós temos um representante diante de Deus. Mas e você que está aqui hoje? E que tem vergonha de levantar sua mão diante das pessoas e dizer: eu aceito, eu creio. Ele não se envergonhou de morrer de braços abertos, de morrer nu em uma cruz, de derramar cada gota do seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Talvez você diga: hoje não, amanhã talvez, amanhã quem sabe. Quem sabe mesmo? Quem sabe se vai estar vivo amanhã? Quem pode garantir que estará vivo amanhã, que terá uma nova oportunidade? Por que deixar para amanhã, se hoje a porta está aberta e a salvação está franqueada a você? Receba Jesus hoje. Receba o Evangelho hoje. Aqui ou aí onde você está. Mas receba o Evangelho hoje. Confesse a Jesus hoje, e Ele te confessará. Ele confessará seu nome diante do Pai e dos seus santos anjos. Eu já disse, eu não sei se há alguém aqui essa noite que não tomou essa decisão ainda. Mas se houver, a oportunidade está aberta para você aqui e agora. Ele quer te salvar aqui e agora. Ele pode te salvar. Ele é o único que tem poder de te salvar e quer fazê-lo aqui e agora. Tem uma pessoa aqui nesse ambiente que quer levantar a mão e dizer: eu creio e eu quero a salvação que Jesus morreu para me dar. Se você não fez isso na sua vida ainda, é preciso que você faça. Ah, mas Deus sabe que eu creio aqui no meu coração. É preciso que você faça. A Bíblia diz que aquele que crer com o coração e confessar será salvo.
Pode procurar na sua Bíblia e ler, Romanos 10, 9. Se crer com o coração e confessar, então será salvo. Mas tem vergonha de confessar? Então não dá para garantir que crer com o coração se tem vergonha de confessar. Ele também se tirar vergonha naquele dia. Quer vir hoje? Dê um sinal com a sua mão. Peço aos irmãos que olhem agora conosco. Repito, eu nem sei se tem. Acabei esquecendo de apresentar. Mas se você está aqui hoje e nunca tomou essa decisão, levante a sua mão comigo. Eu quero orar por você. Tem alguém? Aqui embaixo tem alguém? Tem alguém que ainda não levantou a mão em aceitação a Jesus e quer fazê-lo agora? Essa é a sua oportunidade, a oportunidade que Deus preparou para você. Levante a sua mão em sinal de aceitação a Jesus. Quer fazer isso? Tem alguém aqui que quer levantar a mão para Jesus? Lá em cima tem alguém? Eu não sei se há alguém lá em cima que não levantou a mão para Jesus. Quer fazer isso? Levante a sua mão em sinal de aceitação. Alguém quer tomar essa decisão? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não se envergonhe de fazer parte de uma igreja onde se fala da importância do arrependimento e da salvação. Porque acredite, é muito mais fácil falar de prosperidade, de bênção, de alegria, de gozo, de vitórias, de conquistas. Mas sem Jesus, nenhuma das conquistas do mundo serão suficientes para livrá-los ou para livrar-nos naquele dia. Só o que Jesus conquistou, isso vale a pena. Jesus pagou por isso, então vale a pena. Receba aquilo que Jesus pagou para você, comprou para você, e não o que o mundo tem te oferecer. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Talvez você preferisse estar numa igreja onde o fogo está caindo, como dizem, não é? Ou as bênçãos, ou o anjo está só assinando papéis de bênção e de vitória. Mas esse não é o evangelho. Isso não livra o homem da condenação eterna. O que livra o homem da condenação eterna é saber que Jesus morreu na cruz por ele. Quem crê nele será salvo. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 1,12. Você conhece isso? A gente fala sempre aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quer continuar sem ter a vida? Amém, é com você. Mas quer ter a vida? Essa vida está em Jesus. E se deve ir para Ele hoje. O amanhã não pertence a você. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você, por um motivo ou outro, acabou se desligando, parou de cultuar, não adora mais a Deus, envolveu-se com o mundo, com o pecado. Você é um cristão, mas você se envolveu com o que não deveria. Você se afastou, se esfriou. Hoje o Senhor te convida a voltar. Se houver alguém aqui nessa condição, nós vamos orar por você e te receber de braços abertos. Alguém afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar? Alguém que se desviou por qualquer motivo e hoje quer voltar para a presença do Senhor? Sinalize e nós vamos orar com você. Se não tem, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Amém? Os irmãos estão com oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor por nos dar esta graça, estarmos juntos aqui essa noite. Deus abençoe você. Ao sair daqui, lembre bem em quem você crê e a quem você pertence. E não sinta vergonha disso, nem um segundo sequer. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça de Jesus, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e até que Ele venha nos buscar. Quem crê, diga amém. Deus abençoe você, fique firme no Evangelho de Jesus. Vamos louvar a Deus.